E agora para falar um assunto muito interessante, que é sobre coaching. Você sabe o que é o coaching? Sabe para que serve? Como se processa o coaching na vida de uma pessoa nesse treinamento? É um processo focado em ações para realizações de objetivos e metas, é um processo de desenvolvimento e competência de habilidades para falar. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios a Mariela Parolini, que ela é fonoaudióloga também e ela trabalha com o coaching. Seja bem-vinda, Mariela. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Mariela, fala hoje... a gente o que é coach, porque hoje a gente brinca que tá bombando o coach. Todo mundo fala, você já tem um coach? Fala, como assim? Isso. O coach, na verdade, é aquele que vai te direcionar. Eu achei interessante quando eu comecei a estudar que coach veio de cocheiro, né? A palavra tem a mesma origem, aquele do condutor. Se nós pegarmos a origem da palavra em inglês é o treinador. Certo. Mas hoje a profissão de coach, como ela vem sendo estruturada? Você tem um objetivo. Você hoje está num determinado momento da sua vida e você está querendo chegar em outro ponto. O que você vai fazer? Que competências você deve melhorar? Que habilidades você vai ter que trabalhar para chegar àquele objetivo num determinado tempo, porque ele trabalha com ações. No processo de coaching, por exemplo, se eu fizer o coaching com você, a cada sessão tem alguma coisa que você tem que realizar para outra. Ah, tá. Ele é bem pautado nisso, de ação de uma para outra. Existe prazo, então, por exemplo, para eu realizar, vocês estabelecem esse prazo para que eu alcance? Numa média 10 sessões, 10, 12 sessões. Sim. Agora, o que me chamou muita atenção é que você é fonoaudióloga. Sim, não sou é? fonoaudióloga. Como que você pensou nesse casamento entre fonoaudiologia e o coaching? Eu sou fonoaudióloga com especialização na área de voz e trabalho com telejornalismo. Sim. Já desde 97, mas dentro de uma emissora desde 2002. E esse trabalho com telejornalismo é uma coisa que me encanta muito. E trabalhar com essa área te faz buscar um diferencial, ir além da fonoaudiologia. Então eu comecei com a programação neurolinguística, onde eu fui procurar um trabalho sério, junto com uma empresa que tinha até por base o presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências, e lá dentro eu descobri o coaching. Então, através da programação, eu fui fazendo coaching e hoje eu junto a fonoaudiologia, o coaching e algumas coisas da programação neurolinguística para eu vejo que o pessoal tem usado muito o coaching hoje, o coach como esse personal stylist. Né? Muita gente tem procurado o coach até mesmo para ajudar a tomar decisões simples da vida. E você acha que realmente o coach existe para isso? Depende do que é simples, né? Às vezes o que é simples... Coisas do dia a dia, a pessoa não sabe nem se organizar em atividades do dia a dia, não sabe como, por exemplo, lidar com as coisas da casa. Porque quando eu penso em coach, talvez a minha visão esteja limitada demais, né? O coaching, como no mercado corporativo, nos Estados Unidos, por exemplo, ele surgiu, né, mais como um consultor. No Brasil tem muito essa característica do consultor e é um pouco diferente, você disse isso para a gente no início. O processo ele é totalmente diferente. É diferente de uma terapia, é diferente de um mentoring, ele é diferente de uma consultoria, é diferente de uma assessoria. O processo de coaching, basicamente, se eu for fazer o coaching com você, eu vou te ouvir. Eu tenho que ser um excelente ouvinte para que te ajude a você mesmo encontrar o seu caminho. Eu não vou te direcionar. Vamos dar um exemplo. Eu, como fonoaudióloga, dando uma assessoria, eu chegaria aqui e falaria, olha, senta assim, sua roupa assim, olha, sua voz assim. Pode falar que eu vou primeiro. Sua voz assim, a narração é melhor dessa forma, a forma de ler o TP assim. Essa é a minha assessoria. Num processo de coaching, você vai construir esse processo a partir da visão da pessoa. Esse é um grande diferencial e é o que eu vejo que faz a grande diferença no processo de coaching. Ele parte do referencial do coach, que a gente chama. Porque coaching é o processo, coach é quem faz e coach é quem recebe. Então, esse processo, ele é o diferente por partir da pessoa.
Seria um psicólogo, na verdade, Não, né? porque ele não vai entrar em questões emocionais, Sim, mas, ele não vai entrar... a estratégia de atuação passa muito pela estratégia da psicologia, onde ele É uma escuta diferente. Então, mas ele indaga e ele estimula o seu coach a tomar atitudes. Mas ele é um processo muito diferente, porque eu não entro em questões emocionais. Eu entro em questões mais práticas de ação. Eu não vou remeter, por exemplo, aí eu preciso tomar uma decisão, igual você comentou, eu preciso tomar uma decisão de clima organizacional na minha empresa. Ah, mas por que está acontecendo isso? Como que essas pessoas são? O seu processo? Por que você não está... Não vou entrar nisso. Mariela. Quais são os objetivos práticos daquilo e as atitudes práticas? Objetivos, como o Jean falou, então é comum que as pessoas confundam coaching com terapia? Sim. E aí é o papel do coach ficar bem claro que isso não tem nada uma coisa a ver com outra. Tanto que no processo existe um contrato, onde a gente faz, né, com ambas as partes assinando, e a gente coloca isso bem claro, é um processo bem diferenciado. Então você entende que não pode criar dependência também, né? Acaba assim, fez aquilo ali, se você quiser por um outro objetivo, acaba criando um outro processo, porque tem um life coach, tem um coach de adversidade. Fala pra gente um pouquinho, você falou life coach, o que seria? Coach pra vida. Na sua vida, como que você... O que você quer de objetivo maior para sua vida? O que você quer estruturar para sua vida? Onde você quer chegar? Certo. O coaching executivo. Então, ele é específico para pessoas que têm cargos mais de liderança, porque você tem uma visão diferenciada. O personal coach, que talvez seja isso que as pessoas estão mais confundindo, né? Aquela de você... às vezes, num determinado momento, você vai trabalhar aquilo. A diversidade. Quando você está com um problema, como que você vai lidar com uma situação problemática específica daquele momento. De alta performance. O de alta performance, vamos citar um exemplo de um atleta que queira se superar. Mas isso também pode ser para um executivo, para uma liderança que então, nesse caso, o coach ele precisa saber de tudo um pouco, né? Fazendo um aparato com o nosso programa. Isso, sim, de tudo um pouco. Porque se você vai pegar um atleta, por exemplo, você precisa conhecer da área da fisiologia, da área da nutrição. Você vai ter que ter essa informação para passar para ele. Algumas noções básicas, sim, mas como o coaching parte da escuta, o que a gente chama da escuta consciente, então se você sabe escutar, você sabe jogar a pergunta. Essa é a grande sacada do coaching, do processo. Se você sabe escutar, você sabe jogar a pergunta correta para ele e fazer com que ele se questione e vá trabalhando. Claro que existem também ferramentas, existem materiais que nós usamos para direcionar o processo. Agora, na sua opinião, você que está na área, o coaching ele é direcionado para que público? Porque nós temos, por exemplo, o nosso público, que é o trabalhador comum, assim como também é o executivo e pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja. Para qual público também é melhor direcionado o coaching? Qualquer pessoa pode fazer coaching. Até um estudante vai chegar no momento de decidir o que eu vou fazer na minha faculdade, o que eu vou querer da minha vida ali para frente. Até ele, o coaching serve. Em média, quanto tempo dura esse processo aí? Em média, 10 sessões, 10, 12 sessões, que poderia ser semanal, ou ela pode ser quinzenal, isso varia de acordo com a disponibilidade. E mais uma pergunta, o que é necessário, né, para promover essa empatia, essa ligação entre o coach e o coachee, que você disse? Existem técnicas para isso. Pela programação neurolinguística, a gente chama de rapport. O rapport é a primeira ferramenta que a gente usa. Mas a disponibilidade. É diferente de você chegar para mim e falar assim, olha, Mariela, eu quero fazer um coaching com você. Você já vem com uma predisposição. A TV fala assim, olha, os 3 vão fazer coaching. O trabalho é diferenciado. Vocês realmente querem fazer? Aí o trabalho do coach é de realmente investigar e levar exatamente para que vocês realmente queiram fazer. E eu queria perguntar, como que seria você, né, como quem trabalha com isso, o coach ideal? Porque ele pode chegar a manipular uma pessoa, se ele não for feito da maneira correta.
Verdade. Então, o que você pode deixar assim para quem está nos assistindo, né? Busque isso, porque isso vai te garantir realmente que você viva esse processo verdadeiro. A ética de cada um é o primordial, mas observe os resultados que aquela pessoa teve com outros processos. Se você observar com quem ele já trabalhou e que resultado essas pessoas obtiveram, você vai ver se ela realmente respeitou. Entendi. Né? E nós, como cristãos, nós temos que ter isso como uma regra mesmo. A questão ética, a questão cristã, de que é respeitar o outro e amá-lo. Mariela, eu queria te perguntar, vamos tentar criar uma situação hipotética aqui. Você falou de diferentes estilos de coaching. Você atua em todos eles ou não? Você é específica de um Eu estilo? Trabalho mais no personal e life. No personal e life. Então vamos dizer que nós temos então uma moça que queira casar, mas ela não se sente preparada para casar. Eu estou pegando uma situação assim muito corriqueira e ela até se dá bem na vida profissional, mas ela está indo mal na vida sentimental. Como é que porque eu estou querendo só fazer um paralelo entre o coach e o pastor, porque eu estou vendo muito de um pastor no papel do coach. Como é que o coach... Sim. Né? Porque vocês estão pastoreando vida e vocês estão direcionando vidas. Então, como é que o coach atuaria, assim, em linhas gerais, com essa pessoa? Uma das ferramentas que a gente inicia é uma roda que a gente chama de roda da vida. É muito legal. É muito legal, né? E na roda da vida tem todas as áreas, ou são 8 áreas. A financeira... Isso é um gráfico, um desenho. É como se fosse um gráfico. Imagina uma roda dividida em áreas, como se fossem as áreas da sua vida. Isso. E aí... tem uma forma de você mensurar. Você vai conversando com o seu coach para que ele mensure a pontuação de cada uma delas. Por exemplo, na hora que você joga isso nessa roda, você vai ver que essa roda não está girando, porque cada uma tem um ponto. Desnivelada, Ela né? está totalmente sem ser uma roda, né? E então você vai fazer, olha, para alavancar a sua vida no que você quer, o que você acha que precisa ser melhorado? Às vezes não é nem a parte sentimental. Aí você aprende que às vezes é o seu pessoal, é a sua saúde, né? Então você observa a sua vida, você consegue, através das ferramentas que o coaching tem, enxergar a sua vida e falar, opa, peraí, aqui eu melhoro. Em cima daquilo você estabelece meta, você estabelece planos de ação. Por exemplo, você identificou logo que a moça ela não se arruma bem. Então você fala, olha querida, a próxima lição para casa para você é ir no salão e arrumar o cabelo. Então na próxima sessão eu quero encontrar você com o cabelo arrumado. Desde que seja dentro da meta dela. Sim. Né? Então a meta dela, por exemplo, vamos lá, dentro do que ela... Eu quero estar melhor comigo mesma. Por exemplo, eu quero estar mais segura. Pode ser uma meta. Quero melhorar minha autoestima. Então, dentro da conversa com ela, observar o que é para ela a autoestima, porque eu tenho uma visão de autoestima, vocês têm outra. Da mesma forma, ela vai ter uma outra visão de autoestima. Então, dentro do que ela vê como autoestima, o que seria? Seria salão? Seria poder aprender a dirigir? Seria... Né, para cada um, a autoestima é de uma forma. Então, eu não vou direcionar, você vai e faça isso. Você tem que entender o significado daquilo para aquela pessoa, porque cada um de nós tem uma experiência de vida. E partindo da experiência de vida, cada um de nós vai ter uma forma de se relacionar com aquela realidade. Às vezes ela não está exigindo tanto assim, né? Exatamente, então vai depender de cada um. Mariela, e aqui uma última pergunta minha. Qual a diferença entre o coaching individual e o coletivo? É possível fazer? Sim, eu esqueci de mencionar, tem o coaching de equipe. De equipe. E o que eu acho muito interessante quando você faz o coaching de equipe é que você alinha os valores daquela equipe ou o valor da empresa com valores pessoais. Então você faz com que sejam atingidas metas. Vamos pegar num grupo da igreja. Pegar um outro exemplo que não seja empresa. Se aquele grupo quer trabalhar afinado, então quais são os valores? Grupo de pastores da igreja, Ótimo, você diz. Ótimo. Então aí vamos pegar esse grupo específico. Vamos pôr nós três aqui e mais alguns. Isso. Tem alguém que lidera. Sim. Tem um objetivo, aquela igreja. Esse objetivo, ele está de acordo com valores que para você são essenciais ou não? Então, há um alinhamento desses valores para que se chegue a um objetivo comum dentro do que vocês querem realizar. Então, também é possível. É possível. Para uma empresa, para uma corporação, e eu acho fantástico, é porque como que você atinge uma meta? Se aquela meta tiver para você um sentido.
E ela só vai ter um sentido para você se estiver dentro de um valor que para você é Que essencial. isso gera uma motivação e você consegue explorar melhor ali seus dons, seus talentos, suas atribuições.